Olá, esse é o canal Ildo Pulcini. Você tem a oportunidade, portas abertas, de continuar através desse audiobook, abençoar a vida de muitas pessoas no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode mergulhar em histórias entusiasmantes, onde você vai ter uma vida espiritual mais profunda na graça e no conhecimento do Senhor. Se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seu like, que Deus te abençoe e eu espero você. A graça e a paz. Este é o canal Ildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro de Bruce Wilkinson, A Oração de Jabes. O toque da grandeza. Que seja comigo a tua mão. E agora? Você avançou rápido demais e deu de cara com a dura realidade. Você é incapaz de manter a vida que acabou de alcançar. Depois de ousarem pedir por um ministério mais amplo, muitos vacilaram neste ponto de sua transformação espiritual. Eles receberam bênçãos numa escala que jamais imaginaram ser possível. Viram Deus ampliar os limites de sua influência e de suas oportunidades. Mas, de repente, o vento que soprava sobre suas asas parou. Desamparados, eles começaram a cair em queda livre. Isso lhe parece familiar? Talvez as novas oportunidades que surgiram na empresa parecem exigir recursos que você não possui. É possível que os adolescentes que começaram a se reunir em sua casa estejam influenciando negativamente sua família num nível mais profundo que a sua influência positiva sobre a vida deles. Talvez as oportunidades ministeriais que você pediu e que finalmente lhe foram dadas parecem exigir uma pessoa com habilidades muito superiores às suas. Você recebeu um cesto repleto de bênçãos de Deus, marchou rumo ao novo território e tropeçou diante de circunstâncias esmagadoras. Quando os cristãos se veem nesse tipo de enrascada, frequentemente se sentem amedrontados, enganados, abandonados e um pouco irados. Foi o que aconteceu comigo. Buscando poder. Eu caí em queda livre. Senti-me fraco e fora de controle, muito diferente de como um líder deve se sentir. E a maior parte do tempo, tudo que eu podia ver era o chão chegando cada vez mais perto. Isso aconteceu no começo da minha aventura ministerial, quando as portas se escancararam diante das possibilidades fabulosas na organização cristã que eu dirijo, a Caminhada Bíblica. Não conseguia me livrar da sensação de que eu era a pessoa errada para o trabalho. Profundamente desnorteado, decidi buscar o conselho de um homem mais experiente e maduro. John Mitchell estava na casa dos 80 anos naquela época. Nascera em Yorkshire, Inglaterra, e era um grande professor de Bíblia e pai espiritual de milhares de pessoas. Contei-lhe o que pensava ser a direção de Deus para mim e confessei-lhe meu problema. Ainda tentava descrever minha crise em detalhes quando ele me interrompeu. Meu filho, disse ele com um sotaque característico, este sentimento do qual você está fugindo se chama dependência. Significa que você está caminhando com o Senhor Jesus. Fez uma pausa para que eu pudesse digerir o que ele acabara de dizer e continuou. A verdade é que no momento em que você não estiver se sentindo dependente, estará deixando de viver verdadeiramente pela fé. Não gostei do que acabara de ouvir. O Dr. Mitchell, o senhor está dizendo que essa sensação de incapacidade é de fato o que devo sentir? Certamente que sim, meu jovem, disse ele, todo sorridente. É exatamente isso. É assustador e totalmente emocionante, não é? Na condição de filhos e filhas de Deus, eleitos e abençoados por Ele, devemos arriscar algo tão ousado que o fracasso é garantido, a não ser que Deus intervenha. Reserve alguns instantes para meditar em oração e tentar compreender
Até que ponto esta verdade se opõe a tudo quanto você escolheria humanamente? Isto vai contra o bom senso, contradiz sua experiência anterior. Parece desconsiderar seus sentimentos, seu treinamento e sua necessidade de se sentir seguro. Conspira para que você acabe parecendo um rolo e um fracassado. Mas é este o plano de Deus para os seus mais honrados servos. Temos de admitir que os grandes heróis da vida parecem desconhecer o conceito de dependência, mas eu e você fomos feitos para ela. Depender de Deus transforma em heróis pessoas comuns como eu, você e Jabes. Como? Somos forçados a clamar, como Jabes fez em seu terceiro apelo: que seja comigo a tua mão. Através deste clamor, desencadeamos o poder de Deus para realizar sua vontade e demonstrar a sua glória por meio de todas aquelas aparentes impossibilidades. Observe que Jabes não começou sua oração pedindo que a mão de Deus estivesse sobre ele. Àquela altura, ele ainda não tinha consciência dessa necessidade. As coisas ainda estavam sob seu controle. Seus riscos e os temores a eles inerentes eram mínimos. Mas quando suas fronteiras começaram a se alargar e tarefas proporcionais ao tamanho do reino de Deus começaram a se colocar diante dele, Jabes sabia que precisava de uma mão divina. E rápido, ele poderia ter desistido ou tentado continuar por esforço próprio. Em vez disso, ele orou. Se buscar as bênçãos de Deus é nosso mais elevado ato de adoração, e se pedir para fazer mais para Deus é nossa maior ambição, requerer que a mão de Deus esteja sobre nós e a nossa escolha estratégica para que as grandes coisas que Deus está fazendo em nossas vidas se perpetuem e continuem a florescer. É por isso que podemos chamar a mão de Deus sobre nós de o toque de grandeza. Você não se torna grande, você se torna dependente da forte mão de Deus. As necessidades que você coloca nas mãos do Senhor se transformam em oportunidades ilimitadas. Deus se engrandece através de você. Uma escada até as nuvens. Certo dia, Darlene e eu fomos a um enorme parque urbano no sul da Califórnia. Nossos filhos, na época pré-escolar, era o tipo de parque que faz um homem crescido desejar voltar a tornar criança. Havia balanços, labirintos, gangorras, mas o mais emocionante eram os escorregadores. Não apenas um, mas 3, um pequeno, um médio e um grande. David, que na época tinha 5 anos, correu como uma bala na direção do pequeno. "Por que você não desce com ele?" perguntou Darlene. Mas eu tinha outra ideia. "Vamos esperar e ver o que acontece", disse eu. Assim relaxamos num banco próximo e ficamos observando. David subiu depressa ao topo do escorregador menor, acenou para nós com um enorme sorriso nos lábios e deslizou rapidamente. Sem hesitação, ele resolveu partir para aquele de tamanho médio. Começou a subir a escada e, na metade do trajeto, olhou para mim. Virei o rosto. Ele analisou suas opções por alguns instantes e cuidadosamente começou a descer degrau por degrau. "Querido, você precisa ir até lá e ajudá-lo", disse minha esposa. "Ainda não", respondi, na esperança de que minha piscada de olho pudesse dizer a ela que não estava sendo descuidado com o menino. David ficou alguns minutos na base do escorregador, olhando outras crianças subirem, escorregarem e correrem de volta para subir de novo. Finalmente ele decidiu. Criou coragem, subiu e escorregou para baixo. Na verdade, fez isso 3 vezes sem olhar para nós. Então, vimos nosso filho encarar o maior escorregador de todos. Neste momento, Darlene ficava ansiosa. "Bruce, acho que ele não deveria ir naquele escorregador sozinho." "Concordo", respondi claramente. "Mas acho que ele também não vai querer fazer isso. Vamos ver." Quando chegou ao pé do escorregador, ele gritou: "Papai!" Mas eu olhei novamente para o outro lado, fingindo não tê-lo ouvido. Ele deu mais uma olhada da escada e, em sua imaginação infantil, aquela escada deveria chegar até as nuvens. Ficou olhando um adolescente descer voando. Então, enfrentando o seu medo, ele decidiu tentar. Passo a passo,
Uma mão após a outra, devagar, David avançou escada acima. Antes da metade da escada, ele de repente congelou. Naquele momento, o adolescente já estava atrás dele e gritou para que ele subisse logo. Mas David não podia. Não conseguia nem subir nem recuar. Ele havia chegado a ponto do evidente fracasso. Corri para ele e perguntei, da base da escada: "Tudo bem, filho?" Ele olhou para mim, tremendo, mas segurando a escada com forte determinação. Ele tinha uma súplica na ponta da língua: "Papai, desce comigo." O adolescente estava perdendo a paciência, mas não queria deixar a oportunidade passar. "Por quê, filho?" perguntei-lhe, olhando atentamente para o seu pequeno rosto. "Não consigo fazer isso sem você, papai", disse ele tremendo. "É muito grande para mim." Estiquei-me o mais que pude para alcançá-lo e o levei em meus braços. Então, subimos juntos aquela longa escada até as nuvens. Chegando no topo, coloquei meu filho entre minhas pernas e o segurei com força. Então, descemos o escorregador gigante, rindo e gritando por todo o trajeto. Sua mão, seu espírito. As mãos do nosso Pai são assim. Você diz a Ele: "Pai, faz isto em mim, pois não posso fazê-lo sozinho. É grande demais para mim." E você sai dando o passo de fé para fazer e dizer coisas que só poderiam vir das mãos de Deus. Depois de tudo, seu espírito clamará: "Foi Deus quem fez isso, e ninguém mais. Deus me conduziu, deu-me as palavras, deu-me o poder, e isto é maravilhoso." Não há nada melhor do que viver nesta dimensão sobrenatural. O poder de Deus sobre nós, em nós e movendo-se através de nós é exatamente o que transforma a dependência em inesquecíveis experiências de plenitude. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, disse Paulo, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios 3, 5 e 6. Por mais trágico que isso possa parecer, a mão do Senhor é tão raramente experimentada, até mesmo por cristãos maduros, que eles não sentem falta dela nem pedem sua atuação. Eles mal sabem que ela existe, pensam nela como algo reservado aos profetas e apóstolos que não é para eles. Quando essas pessoas enfrentam a perspectiva do fracasso, sua tendência é chegar à errônea conclusão: fui longe demais. Acabei chegando ao lugar errado. Já que cheguei ao fim de meus recursos, a melhor coisa é sair rápido. Jabes, ao contrário, estava tão certo de que a mão de Deus sobre ele era necessário para alcançar as bênçãos que foi incapaz de imaginar uma vida honrada sem ela. Vamos analisar em mais detalhes o significado de sua oração. A mão do Senhor é um termo bíblico para expressar o poder e a presença de Deus na vida do seu povo. Veja Josué 4:24, Isaías 59:1. Em Atos, o sucesso fenomenal da igreja primitiva foi atribuído a uma coisa: a mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Atos 11:21. Uma descrição mais específica do Novo Testamento sobre a mão de Deus é o encher-se do Espírito Santo. O crescimento da igreja deve ser o poderoso testemunho tanto à necessidade quanto à disponibilidade da mão de Deus para realizar as coisas de Deus. Considere o progresso natural que parte de mais bênçãos para maiores fronteiras e, em seguida, para a necessidade de poder sobrenatural. Quando Jesus deu aos seus discípulos a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 19 e 20. Estava-lhes outorgando tanto uma bênção incrível quanto uma tarefa impossível: ir a todas as nações e pregar. Desastre à vista. Afinal, ele estava escalando pessoas não confiáveis e covardes como Pedro, que já havia provado que até uma menina próxima a uma fogueira poderia fazê-lo negar ter conhecido Jesus. No entanto, ao enviar o Espírito Santo, Atos 1:8, Jesus tocou aqueles cristãos comuns com um toque de grandeza.
enchendo-os de seu poder miraculoso para espalhar o Evangelho por toda a face da terra. Você notará, de fato, que a frase presente no relato de Lucas, cheios do Espírito Santo, frequentemente está ligada a uma consequência. Eles falavam com intrepidez. Veja, Atos 4:13, 5:29, 7:51 e 9:27. Apenas Deus trabalhando através deles poderia executar os milagres e as conversões em massa que se seguiram. Ao pedirmos a poderosa presença de Deus, como Jabes e a igreja primitiva fizeram, também veremos resultados tremendos que podem ser explicados somente como vindos da mão de Deus. O que mais me surpreende sobre a igreja primitiva é que os cristãos buscavam continuamente serem cheios de Deus. Veja Atos 4, 23 ao 31. Eram conhecidos como uma comunidade que passava horas e até mesmo dias em orações juntos, esperando em Deus e pedindo o seu poder. Veja Atos 2, 42 ao 47. Eles ansiavam por receber mais da mão de Deus, um preenchimento espiritual renovado do poder de Deus que poderia transformar um fracasso certo e iminente em um milagre, fazendo com que tarefas impossíveis fossem realizadas. Paulo instruiu os cristãos de Éfeso a fazer disso uma prioridade, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19. Com este fim em mente, Paulo orou para que Deus os abençoasse e os fortalecesse mediante o seu Espírito. Efésios 3,16. Quando foi a última vez que a sua igreja se reuniu e pediu para ser cheia do Espírito Santo? Qual foi a última vez em que você orou com frequência e fervor dizendo: ó Senhor, coloca a tua mão sobre mim, enche-me com o teu Espírito Santo? A rápida disseminação das boas novas no mundo romano não poderia ter acontecido de outra maneira. 12 adolescentes e um ovo que desapareceria. Há muitos anos, quando eu servia como jovem pastor numa igreja de Nova Jersey, 12 adolescentes me provaram que a mão de Deus estava disponível a todo cristão que a pede. Escolhemos uma área no subúrbio de Long Island, em Nova York, para desenvolver um projeto missionário durante as férias. Objetivo? Evangelizar a juventude da região em 6 semanas. Optamos por uma estratégia de 3 partes. Começaríamos com estudos bíblicos nos quintais dos lares, mudaríamos para evangelismo na praia à tarde e fecharíamos com cultos noturnos nas igrejas locais. Parece simples, mas não preciso dizer-lhe que a equipe, incluindo o pastor de jovens, sentiu-se sobrepujado pela dimensão da tarefa. Convidamos uma pessoa de Long Island, especialista em ministério de criança, para nos dar algum treinamento. Ele disse à nossa equipe que reunir 13 ou 14 crianças no quintal de uma casa já seria um enorme sucesso. Depois que ele saiu, eu disse baixinho: se não tivermos 100 crianças em cada clube bíblico até o final da semana, vamos considerar o projeto um fracasso. Repentinamente, todos nós tivemos o desejo de nos ajoelharmos em oração. Nunca me esquecerei daqueles garotos sinceros e de suas orações. Senhor, abençoa a gente. Sei que parece loucura, mas dá-me 100 crianças. E o Senhor, pelo teu Espírito, faze algo para a tua glória. Os pais sempre diziam à equipe que o que eles queriam fazer era impossível. E tenho certeza de que eles estavam certos. Mas as coisas começaram a acontecer. 4 das 6 equipes estavam abarrotadas com mais de uma centena de crianças nas reuniões da primeira semana. Alguns grupos precisaram de mudar para locais maiores, como casas cujos quintais não fossem separados por muro e que pudessem acomodar todas as crianças. Até o final da semana, já havíamos compartilhado as boas novas com mais de 500 crianças, a maioria das quais nunca tinham ido a uma igreja. Se este milagre já não fosse suficiente, a etapa da praia do nosso projeto missionário para Long Island conseguiu ainda mais, ajudada por um pouco de mágica.
A verdade é que fui a uma loja de novidades e voltei com um kit de mágica para iniciantes. Aquelas caixas com coisas escritas do tipo tudo que você precisa para divertir e impressionar seus amigos. Fiquei acordado até às 3 horas da manhã aprendendo como fazer um ovo desaparecer. Na tarde seguinte, estávamos promovendo nosso show gratuito de mágica na areia e pedindo a Deus que sua mão estivesse sobre nós. Nosso público cresceu de uma simples fileira de crianças deixadas ali por seus pais, que queriam alguns minutos de paz, para mais de 150 pessoas em trajes de banho. Mudamos o show, saindo das mágicas para apresentações que cantavam histórias bíblicas. Os pais começaram a chegar mais perto. Por fim, grupos de adolescentes começaram a se aproximar e fizeram o grupo crescer, chegando a 250 pessoas no final da tarde. Quando fizemos o apelo no final do show, nada menos do que 30 pessoas revelaram que gostariam de receber a Jesus Cristo como seu Salvador, ali mesmo na praia. Uma vez organizado o ministério na praia, demos início às cruzadas noturnas para jovens nas igrejas locais. Deus abençoou nossos esforços e, além de todas as expectativas, mas totalmente de acordo com o escopo de nossa oração de Jabes. Após 6 semanas de incursão, pudemos contar com 1.200 novos cristãos em Long Island, e todos receberam orientação e material de apoio. Aqueles 12 estudantes voltaram para suas vidas confortáveis da classe média, convencidos de que Deus pode fazer qualquer coisa. A primeira mudança ocorreu em sua igreja local, pois eles decidiram orar para que o Espírito Santo agisse em sua própria congregação e trouxesse arrependimento e avivamento. Impossível? De forma alguma. 12 adolescentes e um pastor de jovens viram a mão de Deus agir através da igreja. Quando os membros do projeto missionário compartilharam suas experiências e desafiaram a igreja a pedir mais a Deus, o reavivamento varreu aquela igreja de um modo singular. O toque do Pai. Tal como qualquer pai amoroso no parque, Deus está olhando e esperando que você peça pelo poder espiritual que Ele oferece. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo Crônicas 16:9. Perceba que Deus não está fazendo uma varredura na linha do horizonte à procura de gigantes espirituais ou seminaristas talentosos. Deus busca com zelo aqueles que são sinceramente leais a Ele. Nossa parte resume-se em fornecer-lhe um coração fiel. Um simples apelo trará para você e para mim os inexplicáveis feitos do Espírito. Pelo toque divino, você pode experimentar o entusiasmo sobrenatural, a ousadia e o poder. Depende de você. Peça todos os dias o toque do Pai, porque para o cristão, dependência é apenas um sinônimo de poder. Com a graça de Deus, concluímos aqui mais uma parte desse livro maravilhoso de Bruce Wilkinson, A Oração de Jabes. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Lembrando que na descrição do vídeo você encontrará os outros capítulos que você também possa ouvir e compartilhar para que seja uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe e fique na paz.